Os cães não roem apenas ossos. João era caixa num banco. Tinha uma vida pacata. Era solteiro e morava na Lapa de Baixo com os pais e 2 irmãs. Família muito religiosa, frequentavam a igreja da Lapa todos os domingos. Não perdiam uma missa. Era quase meia-noite. Maria caminhava preocupada. Não devia estar na rua naquela hora, muito perigoso. Apertava mais o passo. Estava quase correndo. Parecia que sua casa nunca chegava. Sentia um medo muito grande. Precisava passar por um pedaço da rua que possuía um grande terreno baldio e era escura. Devia ter dado ouvidos a Sônia e ter dormido na casa dela, mas a preocupação com a sua mãe sozinha, esperando-a, fora maior. Decidiu que comprará um telefone para evitar esse tipo de problema. Bastaria ligar e pronto. Amanhã mesmo verá isso. Agora é fácil ter telefone ou celular. Melhor telefone. Continuava caminhando, rezando. A parte escura do caminho estava chegando. O relógio da igreja da Lapa soou naquele momento. Meia-noite. Quando estava na metade do caminho, sentiu uma mão por trás que tampou-lhe a boca e a arrastou para o meio do mato. Ela lutou, mas a mão era forte, foi jogada no chão e implorou para que ele não fizesse nada. Ele a mandou calar a boca. A lua, que até então estava encoberta por nuvens, surgiu. Redonda, grande, iluminou o rosto do homem. Maria olhou bem para ele e implorou novamente. Pediu, chorou. Ele mandou novamente ela calar a boca. Enquanto ele fez o que quis, Maria olhou bem para ele. Quando acabou, ele disse: "Você olhou muito para mim." Ele sentiu o olhar mudo de Maria, um olhar cheio de ódio. Ela disse numa voz rouca: "Eu vou me vingar de você. Mesmo se você me matar, eu voltarei e me vingarei de você." Ele riu e disse: "Você não é a primeira que eu mato." Colocou as mãos no pescoço dela. No outro dia, uns moleques encontraram o corpo e chamaram a polícia. João, como todos os dias, chegou em casa às 6 horas. Entrou, tomou banho, jantou e se recolheu ao seu quarto. Trancou a porta. Os pais e as irmãs ficaram na sala assistindo televisão. No dia seguinte, saiu de casa e viu, do outro lado da rua, um cachorro enorme preto. Não se incomodou. Não gostava de cachorros. Trabalhou normalmente. Quando chegou em casa, viu o cachorro novamente. Todos os dias o cachorro estava ali, acompanhando quando ele saía e esperando a sua chegada. A presença ostensiva do cachorro incomodava João. Um mês depois, eram 2 cachorros. Depois 3 e depois 4. Eram todos negros e grandes. Olhavam para ele. Não o seguiam na rua. Quando João, de sua janela, olhava para a rua, os cachorros estavam olhando para ele. Resolveu que no dia seguinte chamaria a carrocinha para recolher os animais. A carrocinha levou os cachorros. Eles não esboçaram nenhuma reação. Na manhã seguinte, eles estavam lá de novo, olhando para João, que os olhava da janela. Segunda-feira, 11 horas da noite. João olhou a rua de sua janela. Os cachorros não estavam lá fora. Sem fazer barulho, saiu de casa. Caminhou olhando para trás. Não viu ninguém, muito menos os cachorros. Entrou no mato. Sentou sobre uma pedra e esperou. Logo surgiu uma moça caminhando apressada. Ele levantou-se e a atacou. Quando a estava arrastando para o meio da mata, sentiu uma fisgada na batata da perna e gritou de dor. Soltou a moça. Ela correu. Ele olhou para baixo e viu o enorme cachorro preto preso em sua perna. Apareceu outro que lhe mordeu a outra perna. João caiu. Apareceram os outros 2.
Os cachorros o arrastaram para a mata. João gritava de dor. As nuvens andaram e a lua cheia apareceu no céu. Quando pararam de arrastá-lo, um dos cachorros subiu em cima dele e olhou nos seus olhos. João viu o olhar do cachorro sob a luz do luar. Eu não disse que ia voltar e me vingar? Voltei e trouxe as suas outras vítimas. João compreendeu. Fechou os olhos. Os cachorros estraçalharam o corpo de João. Comeram sua carne a noite inteira, cavaram um buraco e enterraram os ossos.